Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Domingo passado nós anunciamos uma nova série que nós pretendemos iniciar, falando sobre cosmovisão cristã, mas hoje ainda vamos trabalhar com um texto que vai nos ocupar pelos próximos 3 domingos, hoje e os próximos 2, uma pequena série que nós estamos trazendo como uma necessidade. Hein? 2 Pedro, capítulo 3. Então, como estava dizendo, vamos dar um trato aqui a um texto que diz respeito a uma necessidade que tem sido sentida na nossa realidade hoje, e creio que talvez os irmãos compartilhem dessa mesma impressão que veio ao nosso coração. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. Glória a Deus. Quem gosta de mágica aqui? Não estou falando de magia, não estou falando de mágica, tá? Quem gosta de mágica? Quem se lembra do Mr. M? Todo mundo lembra, né? Pois é, o Mr. M é o mágico, né? Bom, as artes mágicas ou o ilusionismo começou lá no Egito, em 2600 a.C. ainda. Já havia números de mágica e ilusionismo. Aliás, tem um filme muito bom sobre isso, O Ilusionista, né? Quem quiser depois assistir, é bem interessante. Um dos componentes essenciais ao sucesso de um número de mágica é a distração. Por quê? Essa distração, que também é chamada de desorientação, ela é necessária porque os mágicos, eles distraem a nossa atenção para o que aparentemente é mais importante, enquanto eles fazem aquilo que é realmente importante, mas a gente não percebe, porque a gente não está prestando atenção, né? Então, eles fazem movimentos secretos, enquanto eles chamam a nossa atenção para a mão direita, a mão esquerda está ali trabalhando e fazendo o truque propriamente dito. E existem mágicos que são extraordinários, né? Tem alguns que trabalham no meio da rua, fazendo coisas que até a nossa própria mente muitas vezes duvida. Então, ao invés de eles esconderem o truque, eles garantem que você esteja olhando exatamente para o lugar onde eles querem, no momento exato da execução da mágica em si. Ou seja, o mágico usa a nossa distração, nos fazendo olhar para o que é periférico e desviando a nossa atenção para o que é essencial. E é sabido que, quando o cérebro está focado em um estímulo, ele ignora as mudanças que ocorrem em segundo plano, né? É por isso que muitas vezes a gente passa por uma pessoa na rua e a gente está tão focado naquilo que a gente está indo fazer, que a gente passa por ela e não enxerga, embora ela seja uma pessoa familiar. E depois a pessoa fala: poxa, você passou por mim e fingiu que não me viu. Aí até você provar que você não viu porque estava distraído, dá um trabalho, né? A gente convencer a pessoa que você não falou com ela porque não percebeu que ela estava ali. Isso significa, irmãos, que quando nós estamos entretidos, nós perdemos o foco analítico. Ou seja, nós não conseguimos discernir o que é indispensável ou o que é dispensável do que é mais importante. E eu digo para você que o diabo é o maior ilusionista de todos. Eu não estou falando que a mágica em si é do diabo, não é isso que eu estou dizendo. Mas que o diabo sabe usar bem a arte da distração para nos tirar a atenção daquilo que é essencial, dirigindo a nossa mente, o nosso foco para coisas periféricas. Muitas vezes coisas que são até banais, né? E o apóstolo Pedro sabia muito bem como o diabo trabalha. Ele fala sobre isso na primeira carta, né?
E então a sua segunda carta tem o propósito declarado de despertar uma igreja que está distraída. Irmãos que vinham se deixando seduzir pelos falsos mestres, e esses falsos mestres, eles agiam como verdadeiros mágicos, procurando meios para distrair a atenção dos crentes da palavra de Deus e do objetivo principal deles, tentando convencê-los de que o melhor a fazer é aproveitar a vida que nós temos aqui da melhor maneira, porque é tudo que temos. Não é? Isso se parece com o nosso contexto hoje, parece com a nossa sociedade, onde todo mundo age como se toda a vida que nós tivéssemos fosse essa vida. Isso se parece com a nossa sociedade, que só se preocupa em aproveitar o aqui e agora e não pensa na eternidade. Será que isso se parece com uma igreja que não pensa mais na eternidade, mas só pensa no aqui e no agora? A impressão que nós temos é até que a gente vai viver para sempre aqui, né, irmãos? Que a eternidade é aqui. Esse era o pensamento de muitos já na época de Pedro. E essa distração impactava diretamente na esperança cristã e na expectativa pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E, em certa medida, as igrejas às quais Pedro escreve se assemelham em muito às igrejas de hoje. Né? Muitas pessoas distraídas na igreja, tantas pessoas distraídas com tantas coisas que elas perderam o seu foco principal. Na verdade, elas já nem sabem qual deveria ser o foco principal delas. Esperar de modo vigilante a segunda vinda do nosso Senhor. Jesus advertiu várias vezes, irmãos, ele disse, olha, cuidado, hein? Porque eu virei como ladrão da noite, que ninguém espera. Não é? E Pedro vai falar isso daqui, em outro momento, que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele ficaria vigilante. Mas o ladrão vem sem aviso prévio. Então nós fomos despertados para isso já pelo Senhor Jesus, e Pedro está aqui chamando a igreja novamente a esse despertamento. Será que esse é o seu caso? Você está vigilante, tem andado vigilante, ou você está entre os distraídos, entre aqueles que estão permitindo que o seu foco seja direcionado para outro lugar periférico? O que Pedro tem a nos dizer sobre isso, irmãos? Será que Jesus vai voltar mesmo? Então vamos ao texto para a gente começar a pensar um pouco sobre isso. 2 Pedro capítulo 3, hoje nós vamos ler apenas até o versículo 4, mas o foco da nossa reflexão vai se estender até o último versículo, versículo 18. Hoje nós vamos trabalhar até o versículo 4, ok? Então diz assim, amados, esta é, agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos orar? Nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, está aberta diante de nós mais uma vez, obrigado por esse privilégio. Pedimos que agora o Senhor venha falar aos nossos corações, teu Espírito nos dirija, nos conduza, nos guie no caminho da verdade, revelada na Escritura, nós sejamos fiéis em transmitir e também ouvir com integridade a tua palavra. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, existem verbos que determinam a direção para onde um texto vai.
E no caso da segunda carta de Pedro, esse verbo é o verbo lembrar. Pedro usa muito esse verbo. Você deve ter notado que só nos versículos que nós lemos o verbo lembrar é citado aí 3 vezes. Então, nós vamos ver que nessa segunda carta, no capítulo 1, verso 12, ele fala que ele se esforçará, que ele lembrará os seus leitores acerca daquilo que eles têm aprendido. No versículo 13 do capítulo 1, ele fala que ele vai despertá-los por meio da lembrança. Exatamente a mesma fala que ele traz aqui. No capítulo 1, versículo 15, ainda da segunda carta, ele diz que ele se esforça para que eles sempre se lembrem. E no capítulo 3, que é o nosso capítulo, versículo 1, ele está procurando com lembranças, recordando fatos e verdades, ele está procurando despertar a mente esclarecida, que no texto original, o termo traduzido aqui por esclarecido é puro, é uma verdade pura do Evangelho na qual uma vez eles creram. Por que Pedro fala da verdade pura? Porque a verdade do Evangelho, nessa realidade aqui, estava sendo misturada com outras supostas verdades. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, ele exorta para que eles se lembrem das palavras dos santos profetas e dos mandamentos do Senhor. Meus irmãos, uma igreja distraída é uma igreja que, em algum momento da sua caminhada, esqueceu de certos fundamentos que não podem ser esquecidos, não é? Por que se esqueceram? Porque foram convencidos pelos falsos mestres de que esses fundamentos não são verdadeiros, ou que, no mínimo, eles não são importantes. Eles estão reproduzindo aqui o mesmo modo de agir dos falsos profetas do passado. Quando você vê lá, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele está falando sobre esses falsos profetas, sobre esses falsos mestres. Ele assegura que a condenação deles é certa, capítulo 2, versículo 3, parte B. Mas, ele diz, para eles a condenação é certa. Ela vai acontecer, já está preparada. Mas essa lembrança deve despertar aqueles que estão se deixando seduzir pelo falso ensino desses falsos mestres. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 2, você vai ver aí no versículo 3, parte A, ele diz, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. E depois no verso 19 a 22, ele vai dizer, prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer, voltar atrás e afastar do santo mandamento que havia lhe sido transmitido ou dado. E aqui uma palavra forte, ele diz, com eles aconteceu o que diz este provérbio, muito verdadeiro, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Não podia ser mais explícito, né, irmãos? Então, são estes os que estão distraídos, aos quais Pedro procura despertar. Então, ele entra no nosso texto enfatizando 2 verdades imutáveis, as quais os falsos mestres têm negado. Primeiro, este mundo está fadado ao fim. Ele foi criado com um propósito, e parte desse propósito é que ele se extinguisse num determinado momento para dar lugar ao novo mundo. E aqui vem a segunda verdade, que Jesus vai voltar. E essa volta de Jesus vai inaugurar um mundo novo. Na verdade, esse mundo já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado. Então, de novo, Pedro não vai dizer nada que os crentes já não saibam. O problema é que as distrações os têm levado a esquecer, e por isso ele precisa relembrá-los. Meus irmãos, dizendo aqui algo importante sobre a finalidade da pregação.
A pregação do Evangelho não foi dada à igreja para nos distrair. Ela não foi dada para nos entreter. Ela não foi dada para nos animar, para nos levantar o ânimo, para levantar o nosso astral, como o pessoal costuma dizer por aí. Não. Isso pode acontecer como um efeito secundário, porque a palavra de Deus sempre nos anima, ela sempre nos alegra, ela sempre renova a nossa fé, a nossa esperança. Mas a palavra de Deus foi nos dada prioritariamente para que nós não nos esqueçamos do reino de Deus. Para que nós não nos esqueçamos sobre que verdades foram construídas as nossas vidas na fé. Para que nós sejamos constantemente lembrados e relembrados. E não nos esqueçamos, para que não percamos o foco. Porque uma vez que perdemos o foco, começamos a lutar por coisas que não valem a pena, começamos a nos distrair com coisas que não nos edificam em nada, começamos a entregar o nosso tempo àquilo que nos faz mais mal do que bem, porque estamos distraídos. Entende? É como alguém que começa uma disciplina alimentar e vai bem ali no primeiro, segundo mês, terceiro mês, mas no meio do caminho se distrai, perde foco. E aí você encontra aquela pessoa numa confeitaria, atracada com 3 ou 4 doces húngaros enormes, e aí você fala assim, ué, mas você não estava na dieta. Poxa, foi mais forte do que eu. Ou seja, me deixei distrair, perdi meu foco. Isso poderia acontecer com várias outras coisas, é só um exemplo. Então, meus irmãos, Pedro vai falar sobre essas coisas, sobre coisas que nos distraem e que nós, por causa disso, perdemos o foco. E ele faz referência aqui a que essa é a segunda carta que ele escreve, então ele está implicitamente se referindo a uma primeira carta. Mas essa primeira carta não é a nossa primeira carta de Pedro. E o próprio texto afirma que essa primeira carta que ele está citando aqui, ela tinha o mesmo foco da segunda, despertar a mente dos seus leitores originais como um antídoto contra os ensinos falsos que avançavam sobre aquelas igrejas. Esse não é o foco dessa primeira carta que temos aqui. Então, assim como aconteceu com algumas cartas que Paulo escreveu, como exemplo de Coríntios, né? A carta de Corinto que nós temos, as duas cartas a Corinto que nós temos, elas são parte de um conjunto que provavelmente tinham quatro cartas, e só 2 sobreviveram para nós. Então, da mesma forma, essa primeira carta que Pedro teria escrito também se perdeu em algum momento. O que é mais importante aqui é a especificação do propósito dessa carta, que é o mesmo da primeira carta. O que mostra que Pedro já havia alertado a igreja antes, mas parece que não surtiu efeito. Então ele escreve uma segunda carta, para chamar a atenção dos irmãos para o mesmo problema. Vejam vocês como a igreja naquela época era teimosa, como naquela época a igreja era difícil, como as pessoas tinham sua mente muitas vezes fechada para o Evangelho. Que bom que isso mudou, né, irmãos? Graças a Deus que hoje não é mais assim. Hoje nós temos uma igreja obediente, que ouve a palavra uma vez só e obedece aquilo que Jesus manda fazer. Mas naquela época a igreja não era assim. Claro que eu estou sendo irônico, né? Então Pedro vai falar aos seus destinatários, tentando despertar a sua mente esclarecida. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo nada que vocês não saibam. Vocês não são ignorantes, vocês sabem, conhecem a verdade. Mas, ainda assim, eu preciso lembrá-los de certas coisas que vocês parecem ter esquecido. Então, como vimos há pouco, os destinatários de Pedro, eles haviam conhecido o caminho da justiça e os seus mandamentos santos, os mandamentos do Senhor, capítulo 2, versículo 21, que já lemos. E o caminho era o antigo nome do cristianismo. Nós vamos ver lá em Atos
quando o texto vai dizer que aqueles que eram do caminho, se referindo aos crentes, e só depois, mais tarde, é que eles vão ser chamados de cristãos. Então Pedro vai usar essa designação do caminho várias vezes. No capítulo 2, verso 2, ele fala do caminho da verdade. No capítulo 2, verso 15, ele fala do reto caminho. E quando ele se refere ao cão que volta para cheirar o vômito, que é uma prática comum, né, dos cães, e a porca lavada que retorna ao espojadouro, que também é comum aos porcos, ele fala do comportamento instintivo. Mas nós não somos bichos. Não nos movemos pelo instinto, nós nos movemos pela nossa compreensão da realidade. E é isso que ele está dizendo aqui: vocês não são porcos nem cães. Então os cristãos não devem se deixar guiar por instintos, e sim pela consciência esclarecida, despertada pela verdade do Evangelho. Irmãos, não se tratava de pessoas ignorantes do Evangelho, como já falamos, eram crentes que já estavam na igreja havia um bom tempo. E esse é um dos grandes perigos da fé. Porque quanto mais tempo nós temos de vida cristã, mais tempo somos assediados pelo mal que deseja nos levar de volta à vida velha do pecado. E quanto mais conhecimento nós temos de Deus, maior se torna a nossa responsabilidade perante Ele. Então Paulo diz, olha, teria sido melhor que não conhecessem, que pelo menos poderiam alegar ignorância. Mas quando conhecem e desobedecem, não tem justificativa. Então Pedro quer despertá-los a guardar o que receberam. Porque a carta foi escrita também para que os seus leitores se lembrem de guardar o ensino que receberam, sabendo de quem o haviam recebido, versículo 2, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro evoca aqui 3 níveis de autoridade canônica. Primeiro, as predições proféticas sobre Cristo lá no Antigo Testamento, quando ele fala dos santos profetas. Esse assunto já havia sido abordado naquela carta que para nós é a primeira, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 10 e 11, quando Pedro vai falar que essas verdades que ele está transmitindo à igreja, elas foram reveladas antes aos profetas, que atentaram a essas palavras, a essas verdades e sobre quem elas estavam falando, mas não tiveram plena revelação, porque isso foi reservado para nós. Segundo, com base na palavra revelada na antiga aliança, Cristo reiterou e lançou muita luz sobre os mandamentos, mostrando que todos eles eram sombra que apontavam para ele de um modo ou de outro. Terceiro, os apóstolos foram os primeiros emissários autorizados por Cristo a nos transmitir essas verdades. Aqueles apóstolos lá, tá, irmãos? Eu estou falando. Aqueles primeiros apóstolos que são os únicos verdadeiros, os originais. Então, há uma cadeia de custódia da revelação que está sendo descrita aqui. A palavra revelada no Antigo Testamento foi totalmente clarificada até chegar a Cristo. A palavra encarnada foi totalmente revelada em Cristo Jesus. Em Cristo, essa palavra ganhou vida, ganhou significado pleno e foi elevada à sua plenipotência, como Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante vai dizer, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais, de muitas maneiras, por meio dos profetas. Hoje nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas. E também, dando seguimento a isso, Cristo confiou aos apóstolos e ordenou que eles fizessem discípulos. E avançando um pouco mais, esses discípulos também, por sua vez, se tornariam porta-vozes da revelação. Essa verdade é a única verdade autorizada por Cristo. Não há outra, irmãos. Só que as distrações ameaçavam interromper essa cadeia de custódia, uma vez que os crentes aos quais Pedro escreve estavam propensos a desacreditar do verdadeiro evangelho.
eu quero dizer para os irmãos, esse é um dos pontos sobre os quais nós temos mais andado distraídos nesse mundo de hoje. Nós não temos mais a ideia, nós não temos mais uma referência clara sobre o que é verdadeiro evangelho e o que é falso evangelho. Entende? Hoje, nós podemos encontrar cristãos que, em relação o seu cardápio, digamos assim, de pregação, de sermões, eles podem chegar para a gente e dizer assim: olha, eu sou flamenguista, mas eu torço pelo Vasco. Você fala, como assim? Não pode? São duas coisas totalmente diferentes. Eu ouço pregação do pastor fulano de tal, não vou citar nomes aqui, e ele é um pregador, prega expositivamente, é um mestre na palavra. Mas eu também, de vez em quando, ouço aquele que faz a gente rir, sabe? Aquele que fica contando piada do púlpito. Enfim. Aí você fica pensando, meu Deus, como é que pode? São duas coisas totalmente diferentes, como é que essa pessoa pode... Irmãos, nós perdemos a nossa referência. Eu pergunto para você, responda para si mesmo. Você se vê sinceramente capaz hoje de discernir o que é uma pregação bíblica e o que não é? Existe tanto engano no nosso meio, tanto engano, e nós somos tão facilmente ludibriados por esse engano, somos tão facilmente distraídos. Por quê, irmãos? Porque nós também perdemos o nosso foco. Deixamos de olhar para onde é necessário. Estamos olhando só na periferia. Então, essa é a ameaça, e Pedro vai falar abertamente sobre ela, dando nome aos bois, como se costuma dizer. Ele traz um sério alerta que deve impactar os seus leitores sobre o perigo de nos deixarmos contaminar por aqueles que zombam de Deus. E aí vem os versos 3 e 4, onde ele vai dizer: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O escárnio para com a palavra de Deus é um dos sinais clássicos do tempo denominado pelos autores do Novo Testamento como últimos dias. A frase usada aqui por Pedro, antes de tudo, no início do verso 3, ela quer introduzir o assunto dos versos seguintes. Esses escarnecedores são aqueles que negam de forma zombeteira as verdades às quais o apóstolo vai reafirmar nos versículos 5 a 10. E a respeito desses escarnecedores, Pedro afirma 3 coisas. A primeira é que o surgimento deles não era inesperado. Havia advertências feitas sobre isso já desde Atos, livro de Atos, capítulo 20, 29 a 31, Paulo fala: meus irmãos, depois que nós partirmos, virão lobos vorazes que atacarão a igreja. São homens dissimulados, que não têm temor de Deus, que estão dispostos a tudo para alcançar os seus objetivos particulares. E vocês vigiem, fiquem atentos. Esses últimos dias que tiveram início a partir da encarnação de Jesus Cristo no mundo, eles são sempre relacionados a uma manifestação mais efetiva do mal no mundo. Jesus havia anunciado o aparecimento dos falsos profetas em relação ao fim dessa era. Mateus capítulo 24, versículos 3 a 5, ele diz: olha, vão aparecer muitos Cristos neste mundo. Muitos falando o meu nome, muitos dizendo que me conhecem, dizendo que estão pregando o meu evangelho. Fiquem atentos, eles são enganadores. Paulo também falou sobre a iniquidade desse tempo, 2 Timóteo 3:1, ele vai falar sobre esses últimos dias como dias difíceis e trabalhosos.
E Tiago associa os últimos dias como o tempo do castigo daqueles que ajuntaram riquezas à custa da miséria dos pobres. Tiago capítulo 5, versículo 3. Ou seja, os últimos dias é mesmo um tempo crítico, irmãos, no qual a igreja deve viver com muita vigilância, porque a iniquidade tende a se multiplicar de forma excepcional e muito rápido. Então, minha pergunta é, por que a gente se surpreende ainda? Você ainda não se sente surpreendido muitas vezes? Diz assim, meu Deus, esse mundo está perdido. Parece que Deus está falando lá, mas quanto tempo que já está perdido esse mundo? Só agora que você está percebendo? Está escrito lá que o mundo ia se perder mesmo. Então, o surgimento dos falsos mestres, esses escarnecedores, é apenas uma das muitas faces da acentuação do mal que marca os últimos dias. E, por outro lado, essa aceleração da maldade nos últimos dias também é um sinal claro de que a segunda vinda de Jesus está próxima e cada vez mais próxima. É o que nos conforta. Amém, irmãos? Então, esses falsos mestres, em segundo lugar, Pedro diz que eles vivem de acordo com as paixões infames dos seus corações. E o comentário do Michael Green afirma que, abre aspas, o cinismo e a busca pela satisfação dos próprios desejos geralmente se acompanham. Fecha aspas. O que ele quer dizer? Que quando uma pessoa se torna cínica em relação à palavra de Deus, quando ela começa a zombar da palavra de Deus, quando ela se mostra incrédula a respeito da palavra, isso muito provavelmente é um sinal de que ela está vivendo uma vida dissoluta, uma vida comprometida com o pecado, não mais com Deus. E de fato a postura cínica desses escarnecedores visava, entre outras coisas, ocultar a profundidade do abismo moral em que eles estavam vivendo cotidianamente. Eles tentavam descredibilizar o Evangelho como forma de acentuar a culpa de suas próprias, aliás, de atenuar a culpa das suas próprias consciências, mas também de convencer os seus ouvintes a se entregarem aos mesmos pecados. E esses falsos profetas viviam sob a influência do pensamento dos mestres de filosofia, como um sujeito chamado Arístipo de Cirene, que viveu ali entre 435 e 356 a.C. Ele fundou uma escola filosófica chamada Escola Cirenaica, onde se ensinava que a busca pelo prazer físico era o único propósito da existência humana e o verdadeiro caminho para a felicidade. Parece com a filosofia de hoje? Bastante, não é? Quantas pessoas hoje só pensam em buscar o prazer, porque acham que esse é o céu, é a glória, é o paraíso. E por fim, Pedro afirma que esses falsos mestres não só debocham da palavra de Deus, mas também a contradizem. E nesse caso, especialmente em relação às promessas escatológicas, que nós vemos aí no verso 4, eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os escarnecedores criam uma espécie de religião natural misturada com deísmo. O que isso quer dizer? Primeiro, eles entendiam que Deus criou o mundo, sim, mas Deus não tem nenhum compromisso com esse mundo, Deus não se envolve nas questões do mundo, Ele entregou o mundo aos homens. Então nós é que decidimos todas as coisas, isso é deísmo. E a religião natural é a ideia de que depois que Deus criou a criação, terminou a criação, a própria natureza é que determina suas próprias leis e se conduz, sem interferência divina. Então, no mundo assim, regido por leis físicas fixas e imutáveis, falar em milagres se torna até motivo de escárnio. O mesmo se aplica à ideia de uma intervenção divina sobrenatural na história para dar um fim a todas as coisas. É uma ideia inconcebível.
A base dessa argumentação seria o quê? A aparente imutabilidade das coisas criadas no decorrer dos séculos. Eles dizem que tudo permanece como é desde o princípio. O raciocínio é simples, se nada mudou desde então, nada vai mudar daqui para frente. Percebe? O que é isso aqui, irmãos? Isso daqui é a semente do relativismo que guia o nosso mundo de hoje. É a relativização da autoridade das Escrituras, daquilo que as Escrituras dizem. É a relativização da concepção da Bíblia como um texto inerrante e infalível. Eles estão dizendo, olha, talvez a Bíblia não seja tão inerrante, talvez ela não seja tão infalível. Porque Deus disse que ia acontecer, mas não aconteceu até agora, é provável que Deus tenha errado. Não pense que isso é uma anomalia daquele tempo, porque, meus irmãos, isso hoje está mais vivo do que nunca. Você já ouviu falar na teologia da abertura de Deus? Essa nova teologia, que muitos pregadores que nós ouvíamos no passado abraçaram firmemente e se tornaram seus defensores ardorosos, essa teologia, ela diz que Deus não tem o conhecimento de todas as coisas. Ele só conhece algumas coisas. O conhecimento de Deus é limitado, vai até um certo ponto. Mas ele não é onisciente plenamente, ele não tem o controle de tudo, ele não é totalmente soberano. É uma forma que os homens têm encontrado de explicar o que a mente humana não pode explicar. Entende? Então, meus irmãos, isso é mais atual do que nunca. É o mesmo pensamento desses falsos mestres. Eles ensinam que Deus disse, mas não aconteceu, então Deus se enganou. Ele perdeu a mão, perdeu o controle em algum momento. E aqui nós temos dois polos, e nós precisamos saber em que polo nós estamos. Pedro está trabalhando com essa realidade aqui. Nós estamos entre os distraídos, nós estamos entre os focados. Se nós estamos entre os distraídos, é possível que eventualmente a nossa mente também considere isso. Será que Jesus vai voltar mesmo? Porque afinal de contas, tanto tempo se fala sobre isso. Há uma razão. E Pedro vai falar sobre ela. De Deus ainda não ter acabado com esse mundo. Nós vamos ver isso na semana que vem. Mas por hoje eu gostaria de ficar com isso. Como será que Pedro vai responder, irmãos? Qual seria a resposta de Pedro para essa cogitação? Se as coisas nunca mudaram desde então até aqui, também não vão mudar. É um raciocínio relativamente lógico, não é? Mas será que Deus se limita à nossa lógica? Será que é a nossa lógica que determina o curso dessa vida? Será que é a nossa mente, será que é a mente humana que governa todas as coisas? Será que a natureza se governa por si mesma? É o que veremos na semana que vem. Amém? Por ora, eu gostaria de concluir o que temos visto até aqui da seguinte forma. Primeiro, Pedro quer despertar a mente distraída dos seus leitores, isso nos inclui, irmãos. Então, primeiro, eles conhecem a palavra de Deus. Estão na igreja já faz algum tempo, mas o tempo se tornou um formidável oponente, porque o propósito principal das suas vidas foi perdido, a esperança foi esquecida. É o caso. A jornada da fé depende da perseverança. E quando nós perdemos a esperança, quando nós enfraquecemos no nosso propósito de guardar a palavra, nós deixamos escapar aquilo que é essencial. A disciplina de trazer à memória diariamente o que já alcançamos em Cristo, irmãos, é vital à sobrevivência da fé também. Para isso nós precisamos de nutrição diária pela palavra de Deus e pelas orações. Lembrar das palavras dos profetas do Antigo Testamento, dos mandamentos do Senhor, os evangelhos, e por meio da instrução dos apóstolos, as cartas,
que depende de um trabalho constante de revisitação aos textos bíblicos. É por isso que nós lançamos a proposta de uma leitura bíblica sistemática todo ano. É para lembrar, irmãos. Para lembrar. Eu quero dizer para você, a caixinha de promessa não vai manter a sua fé viva e acesa. Não vai manter a sua esperança viva. Os versículos eventuais, eu nem sei se existe caixinha de promessa, existe ainda caixinha de promessa hoje em dia? Quantos sabem que é uma caixinha de promessa? Nem todo mundo sabe, né? Então, a caixinha de promessa, deixa eu explicar. Agora o glossário aqui. A caixinha de promessa era uma caixinha assim de plástico que vinha antigamente com os versículos para você tirar. Era o realejo do crente, né? Vamos dizer assim. Você lembra do realejo? Realejo que muita gente não vai saber o que é mesmo. O realejo era assim, um periquitinho que tinha numa gaiola. Aí vinha o dono do realejo trazer aquele negócio, você dava um dinheirinho para ele, aí o periquitinho ia lá e tirava uma palavra para você, um cartãozinho com a sua sorte. Então a caixinha de promessa era o realejo do crente, né? Ele ia lá, fechava os olhos, tirava um versículo, só via coisa boa. Né? Fique firme porque o Senhor é contigo. Aí, outro, amanhã mesmo o Senhor cumprirá a sua palavra. Ou seja, tudo fora do contexto. Mas muita gente viveu assim, era alimentado por isso. E hoje a caixinha de promessa são aqueles textos de vitória, que são enviados para você pelo amigo do WhatsApp, do Instagram, quando você está passando uma luta tremenda ali, numa luta com Deus, questionando tudo, todos, aí a pessoa manda, olha, eu te asseguro que em breve tempo isso vai passar. Meus irmãos, isso é muito sério. É uma alimentação diária, nutrição diária. Mas Pedro também quer conscientizar seus leitores, eles devem se lembrar, nós devemos nos lembrar, que o surgimento dos falsos profetas é um elemento nocivo previsto, tanto pelos profetas, quanto por Cristo, quanto pelos apóstolos. Nós devemos ter essa deterioração rápida no tecido social, da moralidade, da ética, como coisa comum, não como coisa estranha, irmãos. Foi previsto há muito tempo. Não causa estranheza, não deve causar. E por fim, os escarnecedores que professam uma religiosidade, mas não conforme Cristo, devem ser identificados. Então são aqueles que têm como prioridade satisfazer os desejos dos seus corações, ao invés de obedecer a Cristo. E aí, quem sabe, a gente até pode se identificar como escarnecedor, se esse é o nosso caso. E segundo, os céticos em relação à segunda vinda de Cristo. Os que dizem, onde está Jesus que vocês dizem que vai voltar, por que não volta logo? Então, como já disse, vamos responder a isso. Mas por hora precisamos observar os sinais dos falsos mestres, identificá-los. É esse o primeiro passo para que a gente se mantenha longe da sua influência. E concluído, irmãos, Jesus nos mandou aprender a ler os sinais dos tempos. Ele disse, quando vocês veem nuvens se formando no oeste, vocês dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. Isso aqui em Cabo Frio é muito comum, né? Quando vem aquele ventinho frio, o pessoal fala sudoeste. Que tá Eu nem sei que sudoeste é esse, nunca consegui identificar esse negócio, mas aqui em Cabo Frio parece que todo mundo sabe que é o vento sudoeste, porque todo mundo fala disso. No sul dá aquele ventinho geral, é o sudoeste. Eu não sei se é sudoeste, se é oeste, noroeste, boreste, não sei nada disso, mas, enfim, o pessoal aprende. Então, o João está me prometendo aqui um cursinho rápido sobre os ventos da vida. E Jesus diz assim, vocês são hipócritas. Vocês sabem interpretar as condições do tempo na terra, no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Lucas 12, 54 a 56. Qual é o contexto aqui, irmãos? O contexto é de repreensão. Por quê? Porque esse povo era capaz de prever o clima, se chovia, se ia fazer calor, se ia chover, observando as nuvens e os ventos. Mas esse mesmo povo falhava em reconhecer o tempo presente,
o momento crucial da vinda do Messias e a presença do reino de Deus. Ele os chama de hipócritas, porque eles discernem aquilo que é natural, mas não espiritual. Porque a cegueira espiritual deles não era a falta de evidência, mas a negação da realidade. Eles viam os milagres realizados por Jesus, ouviam seus ensinamentos, mas recusavam aceitar que ele era o Messias. Por isso eles são hipócritas. Eles conseguem enxergar as coisas naturais, mas as coisas do Espírito eles não enxergam. São cegos. Algo semelhante acontecia à geração de Pedro e acontece conosco. Nós usamos a nossa inteligência e sagacidade para tudo, mas não para discernir os tempos em que vivemos à luz da palavra de Deus, irmãos. Parece que nós não queremos ver o que é óbvio. Que tudo está em aceleração e a volta do Senhor está cada vez mais próxima. E enquanto isso, nós que já estamos na igreja há tanto tempo, nos damos ao despropósito de agir como se ele não fosse sequer importante nas nossas vidas. Damos de ombros. Somos uma igreja esnobe, esnoba as oportunidades de aprendizado, de crescimento, de ensino, de fortalecimento. Procuramos entretenimento. E a igreja hoje que quer encher, ela precisa ter um outdoor na sua porta, e a cada culto tem que ter uma atração estampada ali. Venha porque hoje vai ter isso e aquilo. Amanhã, venha porque hoje vai ter esse ou aquele. O que nós estamos fazendo? Não estamos criando uma sociedade alternativa de entretenimento. Na verdade, nós já somos uma sociedade alternativa, gospel, pop, animada por aqueles que são os pregadores da prosperidade e da vida boa nesse mundo. Meus irmãos, nós não somos daqui e não vamos ficar aqui. Não é esse o nosso destino final. Uma coisa está associada à outra. Nós andamos muito distraídos porque não consideramos o Cristo que veio ao mundo como o nosso verdadeiro Messias. Nós sofremos de hipocrisia subjacente. Né? Por cima nos declaramos de Jesus, mas lá no fundo nós o negamos. Nós cremos com as palavras, mas duvidamos com as atitudes. Então, a título de aplicação, eu gostaria de deixar aqui alguns pontos para nós orarmos. Primeiro ponto, meus irmãos, nós precisamos retomar a nossa consciência, que foi perdida em algum momento. E eu quero dizer para você algo que você já sabe, mas como Pedro, eu quero apenas te lembrar. Jesus vai voltar. Quer nós queiramos ou não, quer nós creiamos ou não, isso é um fato. Nós vamos ver isso na semana que vem. Isso é um fato, irmãos. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos retomar na nossa consciência. Jesus vai voltar. Ele prometeu, ele disse que voltaria. Mas ele também nos advertiu, fiquem preparados. Porque como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai ser algo rápido, que vai apanhar todos de surpresa. Mas não pense aqui no deixados para trás, ou na última trombeta, né? Nesses filmes que faziam sucesso antigamente, ainda fazem hoje em muitos lugares, em que você vê as almas voando assim. Não. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e com os mortos ressuscitados. E virá o fim. Tudo simultaneamente. Pelo menos na nossa compreensão, não tem essa história de vem, vai para o céu, depois volta de novo, vai e volta, fica nesse vai e volta, não. É tudo, vai acontecer tudo de uma vez só.
E muita gente vai ficar, poxa, bem que o pastor falava. Hein? O problema, irmãos, é que a gente não vai poder perguntar, e agora? Porque essa pergunta não vai caber mais. Vai estar tudo perdido. Não vai haver mais o que fazer. Então, a primeira coisa, vamos retomar a consciência de que Jesus vai voltar, irmãos. E segundo, com base nessa consciência, vamos examinar as nossas vidas. E vamos ver se nós estamos entre os que perseveram, entre os focados ou entre os distraídos. E se nós nos percebermos entre os distraídos, eu digo para você, hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de voltar, de dar um passo atrás, dizer, Senhor, me ajuda, porque eu já me reconheço entre aqueles que estão distraídos. Eu já me reconheço entre aqueles que querem buscar apenas prazer neste mundo, satisfação nessa vida, mas que não encontram mais prazer na igreja, na vida de oração, na leitura da Tua Palavra. Então, Senhor, derrama aqui um avivamento na minha vida. Acende a chama no meu coração, Pai. Renova-me, Senhor. Porque eu preciso. Em terceiro lugar, meus irmãos, Pedro faz esse alerta porque o tempo ainda é o tempo oportuno. E eu digo para você, hoje ainda é o tempo oportuno. É um tempo de oportunidade. A porta está aberta. Nós estamos apenas no caminho. Mas de que modo nós estamos andando no caminho? Qual tem sido a forma que nós temos conduzido as nossas vidas? Temos que refletir sobre isso e pensar, vou aproveitar a oportunidade que me é dada nesse dia. Amanhã, bom, amanhã pode existir, pode não existir, não sabemos. Essa semana eu fui impactado por uma série de situações surpreendentes a respeito da vida e da morte. Como essas duas coisas podem trocar de lugar muito rapidamente nas nossas vidas. E como a nossa existência é breve, como ela é fugaz. Então, irmãos, vamos pensar sobre isso nessa manhã. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua Palavra, pela provocação que ela nos faz mais uma vez. Obrigado pela leitura desse texto, pelo que ele tem falado aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que traga despertamento para nós, nos faça relembrar, recordar, rememorar que nós não somos deste mundo. Não fomos criados para viver aqui definitivamente. O mesmo Jesus que orou e disse ao Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mesmo Jesus deixou claro que ele foi preparar para nós moradas. Isso significa que a nossa morada não é aqui. O nosso lar não é aqui. Aqui somos apenas peregrinos, estrangeiros. Estamos andando, mas esse não é o nosso lugar de descanso. O nosso lugar de descanso é Cristo, é em Cristo. E aguardo a volta de Cristo, para que o descanso definitivo nos seja concedido. Ó Senhor, ajuda-nos a não ficarmos presos, Senhor, ao culto, ao prazer, ao entretenimento, que tem sido hoje, Senhor, o Deus para muita gente, pessoas que estão distraídas, apenas preocupadas, Senhor, em se divertirem, em aproveitarem, em buscarem o prazer desta vida, o contentamento deste mundo, a realização pessoal, a busca de satisfação material, financeira, social, de ascensão social, a busca de um lugarzinho nas redes sociais, onde todos admirem, elogiem e curtam. Mas, Senhor, como essas coisas são banais, como elas são frívolas, como elas são inúteis. Nos momentos mais críticos da nossa vida, entre eles o momento da nossa partida, em que todos vamos deixar, ninguém vai curtir
quando nós pedimos oração por causa da nossa doença. Ó Deus, porque cedo ou tarde nós seremos levados desse mundo de um modo ou de outro. E ó Deus, essa vida breve vai terminar. Que o Senhor nos ajude a nos preocuparmos, Senhor, sobre como ela vai terminar. Sobre se nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor. Se há convicção em nossos corações ou dúvida. Se há distrações na nossa mente, Senhor, ajuda-nos. Desperta-nos nessa manhã. Acorda, Senhor, a cada um de nós, Pai amado. Tira-nos do sono. Ó Deus, e ajuda-nos a nos despertarmos para aquilo que a Tua Palavra tem trazido aos nossos corações. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.